Olá pessoal, tudo bem? Iremos trabalhar aqui com vocês a temática de gases perfeitos, certo? Somos residentes de física, eu, Francisca Nájila, juntamente com a Antônia Fabiane e a Josiane Araújo, vamos trabalhar com vocês na disciplina de física, certo? Iremos estar ministrando os conteúdos, trabalhando com vocês exercícios e ao longo aí de um certo período, ok? Vamos lá. Hoje iremos trabalhar sobre os gases perfeitos, certo? O que seriam os gases perfeitos, né? Vamos entender um pouco mais. O que é um gás perfeito? O gás perfeito é um fluido idealizado que apresenta o comportamento definido e obedece à lei geral dos gases e à equação de Clapeyron, certo? Então, pessoal, o gás perfeito é um modelo idealizado, né, para um conjunto de gases, né? Demonstração do comportamento de um gás perfeito é como um gás perfeito ele se encontra em recipientes fechados, as suas moléculas elas se agitam, certo? Essa ação é conhecida como energia cinética das moléculas. Se aumentarmos a temperatura dentro de um recipiente, teremos um aumento de energia cinética. E um gás perfeito é aquele que tem sua temperatura e energia cinética aumentando, certo? Proporcionalmente, ou seja, de forma equilibrada. Então, o gás perfeito, ele vai ser o que? Um fluido, certo? Ele é um fluido e ele idealizado que apresenta comportamento definido e obedece à lei geral dos gases, certo? Então, o gás perfeito é um modelo idealizado para o comportamento dos gases. Então, essa é uma definição geral dos gases perfeitos, certo? Logo em seguida, temos um subtópico, que é o modelo macroscópico de gás perfeito, que seria os diferentes gases reais, oxigênio, hélio, hidrogênio, neon, etc., em razão de suas características moleculares, apresentam no geral comportamentos desiguais. Entretanto, quando submetidos a baixas pressões e altas temperaturas, comportam-se macroscopicamente de maneira semelhante. Então, o que seria isso? Nesse modelo macroscópico, são diferentes gases, como já conhecemos o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o hélio, né? Dentro lá daquela tabelinha periódica, para o nosso estudo, que a gente está estudando sobre os gases perfeitos, né? Então, esse modelo macroscópico de comportamento aproximado ao dos gases reais, essa aproximação é melhorada quanto menor a pressão e maior a temperatura que são submetidos a essas substâncias. Então, o modelo macroscópico de gás perfeito, ele dá esse modelo, né, submetendo a baixas pressões e altas temperaturas. Então, isso comporta-se macroscopicamente, certo? Então, por isso que se dá o nome de modelo macroscópico. E a gente vai ver logo mais as variáveis de estados do gás perfeito. O que são e o que está dentro dessas variáveis, certo? As variáveis de estado de um gás perfeito, elas são o quê? A pressão, volume e temperatura, certo? Quando estudamos um gás, temos que estudar as suas variáveis fundamentais, que é a pressão, volume e temperatura, certo? Então, essas grandezas, porque elas são grandezas, são chamadas de variáveis, certo? De estado dos gases, porque elas influenciam grandemente suas propriedades e comportamento. Por exemplo, só se faz sentido mencionarmos o volume de um gás se fornecermos também qual é a pressão e a temperatura desse gás também, certo? Então, dentro das variáveis de estado, tem que ter suas grandezas, pressão, volume e temperatura, certo? E, então, a Josiane vai trabalhar com vocês agora especificamente o que seria a pressão, o que seria o volume e a temperatura, certo? Olá, sou a residente Josiane da Silva. Vamos dar continuidade aí o conteúdo, certo? Que é as variáveis de um estado de um gás perfeito. Vejamos cada uma dessas três variáveis de estado, né? Quais são as três variáveis de estado? Que é pressão, volume e a temperatura, né? Quando estudamos um gás, temos que estudar o quê? As suas três grandezas fundamentais, que é pressão, volume e temperatura, certo? Ok?
Então, essas grandezas são chamadas de variável de estado do gás. Por quê? Porque ela vai influenciar gradualmente o quê? A sua propriedade e comportamento, certo? Outro detalhe, por exemplo, só faz sentido se mencionamos o volume do gás e fornecemos também qual a sua pressão e a temperatura, né? A pressão ela vai ser definida como a força que é exercida na direção que é perpendicular sobre uma dada superfície em relação à área dela. Nos casos dos gases, a pressão é exercida e é provocada pelo choque de suas partículas contra as paredes do recipiente, né? A pressão, ela diz que a grandeza é dada pela razão de uma força, que ela é aplicada particularmente sobre uma superfície, a área da superfície, por exemplo, dizer assim, um exemplo que eu posso dar, foi intencionado o que? A cometer aquilo, né? Ele teve tanta pressão que ele foi fazer aquilo sem ele querer. Então, vamos lembrar da pressão assim, né? Pressionado a fazer aquilo. E, ok? O volume, né, é dado pela multiplicação do comprimento pela altura, pela largura de um corpo, né? Um exemplo aí do volume pode ser o cubo, o cilindro, o paralelepípedo. Vamos lembrar assim. Então, o volume é como um espaço ocupado por um corpo, uma capacidade que ele tem de se comportar, né? De algumas substâncias. Agora, a temperatura, né? Vamos falar aqui sobre a temperatura, né? A temperatura dos gases, ela vai medir o quê? A agitação de suas moléculas. Quanto maior a velocidade dela, maior a temperatura, certo? Aí o aparelho, né, que é usado aí para medir a temperatura, que é o termômetro, geralmente o desmercúrio, que possui uma graduação com escala aqui, termométrica. Então, essa de escala prométrica, aí é para indicar a temperatura, né? No tubo do vidro, na parte interior e por dentro do mercúrio líquido, né? Vocês estão aí percebendo, certo? A temperatura, ela vai se tratar-se de uma, como posso falar aqui, de uma grandeza escalar. Aí que ela vai determinar o grau de agitação das moléculas de um corpo. Aí ela vai indicar se ele está frio, se está quente, certo? Vai indicar isso, se está frio ou se está quente. Aí, se não fosse a temperatura, né? Vamos pensar aqui um exemplo aqui, se não fosse a temperatura, né? Vamos saber se está com febre, né? Que através da temperatura, quando se mede, você percebe, né? Se a temperatura está alta, né? Que você está o quê? Com febre, né? Com frio, né? Através disso, a temperatura está relacionada a isso. Então, é isso. Então, a gente vai dar continuidade aqui à explicação ainda do conteúdo, né? A gente vai ver algumas aplicações. Se vocês tiverem prestado bastante atenção nas explicações anteriores das minhas amigas, vocês vão entender muito bem as perguntas e vão responder facilmente. Então, vamos lá. As grandezas que definem completamente o estado de um gás perfeito são, quais são? A Nájila explicou no começo e a Josiane, ela botou os conceitos. São 3 grandezas. Quais são essas grandezas? A temperatura, a pressão e o volume. Então, qual é a letra que está certa aí? Isso, muito bem, a letra D. Vamos lá para a questão 2. O que é um gás perfeito de acordo com o que foi apresentado anteriormente? Então, o que é? A minha amiga Nájila, ela falou o que era um gás perfeito no começo da apresentação, que ela disse o quê? Que o gás perfeito é um fluido, que ele apresenta um comportamento definido. Ele sempre vai obedecer à lei geral dos gases. Isso é a última questão, né?
depois aqui a gente vai resolver umas 3 questões. E é isso.